Olá, joias preciosas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem aí? Vamos para mais uma história da Bíblia Sagrada? Hoje eu vou contar uma história para vocês e essa história está aqui, ó, na nossa Bíblia. Eu vou contar a história de um profeta e esse profeta tem um livro na Bíblia que leva o seu nome. Ele era bem importante. Vamos lá descobrir quem é esse profeta? Hoje eu vou contar para vocês a história de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia no tempo que o rei Nabucodonosor invadiu Israel e levou todo aquele povo como escravo. Então, eles tiveram que morar numa terra bem distante, aquela terra onde eles não conheciam ninguém. Tudo era diferente naquele lugar. A comida era diferente, os costumes eram outros. Os deuses, eles tinham um monte de deuses e eles não adoravam o nosso Deus, o nosso Senhor. Eles adoravam outros deuses. Então, tudo lá era diferente, tudo era estranho naquele lugar. Então, em um determinado tempo, na época do rei Dário, esse aqui é o rei Dário. O rei, ele decidiu nomear algumas pessoas para ajudar o rei. Então ele teve uma ideia. Ele falou assim: olha, esse reino é muito grande, eu preciso de ajudantes, eu preciso de pessoas que me ajudem. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou nomear os sátrapas para me ajudar. E sabe quem eram eles? Eles eram como se fossem os governadores. Em cada lugar, o rei colocou um governador para ajudar ele a administrar aquele reino, porque era muito grande. Então, tinham esses 120 governadores que cuidavam e tinham os príncipes. Tinham mais 3 ajudantes. E esses ajudantes aqui, eles mandavam nesses outros aqui, nesses governadores, porque eles eram mais importantes, eles tinham cargos superiores. Então vejam só como eles eram importantes naquele reino. Eles ajudavam o rei, eles eram ajudantes do rei. Eles trabalhavam do ladinho do rei, cuidando de tudo para ele. Mas acontece que um desses ajudantes, desses príncipes, era Daniel. E Daniel, ele se destacava, porque o Senhor tinha lhe dado muita sabedoria. Ele era fiel, ele era temente a Deus e tudo que ele fazia era diferente. Ele fazia com tanto amor e tudo que ele colocava a mão prosperava, dava certo as coisas que ele fazia. E ele era muito obediente, ele era inteligente. E aquele rei, o rei Dário, ele teve uma ideia. Ele falou assim: olha, Daniel, nossa, como ele é diferente, tudo que ele faz é diferente. Eu tô pensando aqui na minha cabeça, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar Daniel para mandar nos príncipes. Eu vou deixar Daniel como o primeiro homem. Abaixo de mim vai ser Daniel. Mas acontece que esses homens aqui, ó, eles ficaram com inveja de Daniel quando eles souberam que o rei estava com aquela intenção de promover Daniel. Eles pensaram o seguinte: mas vem cá, nós que já estamos aqui, que somos da nossa terra, vamos deixar um estrangeiro vir aqui mandar em nós? Mas de jeito nenhum, nós precisamos fazer algo para que o rei acabe com Daniel. Nós não podemos permitir de forma alguma que Daniel venha aqui e tome o nosso lugar.
Não, então vamos começar a ver alguma coisa no Daniel para que a gente possa chegar lá no rei e contar para aquele rei, para que o rei tire Daniel de lá. Então, eles ficaram todo o tempo observando Daniel e observava Daniel, mas eles não conseguiam achar nada de errado na vida de Daniel. Tudo que Daniel fazia era certo, era perfeito. E eles pensaram, e agora? O que nós vamos fazer? Daniel não faz nada de errado. Como que nós vamos derrubar Daniel e tirar Daniel daqui? Ah, já sei. Vamos fazer uma reunião aqui. Então eles pegaram, chamaram aqueles governadores e tudo e fizeram um plano para derrubar Daniel. Eles pensaram assim: ó, Daniel, ele não faz nada de errado, né? E agora, o que nós vamos fazer? Ah, mas tem uma coisa que ele faz. Ele faz todo dia. O que será que Daniel fazia todos os dias? 3 vezes ao dia? Eles pensaram assim, ó, Daniel, ele faz as orações deles 3 vezes ao dia. É de manhã, à tarde e à noite. Ah, já sei. Ah, eu tive uma ideia. Nós vamos pegar. Olha a ideia que eles tiveram. E nós vamos lá no rei e vamos falar assim, ó. Rei, ó rei, salve o rei. Chegaram lá para conversar com o rei. A gente estava pensando, ó rei, nós fizemos uma reunião aqui e a gente estava pensando que seria bom, assim, sabe, num período ali de 30 dias, que ninguém pudesse orar e pedir nada para outro Deus que não fosse você, ó rei. Porque você, ó rei, você é tudo para nós. E contaram uma história lá pro rei. E o rei ficou pensando, olha, vocês têm razão. E eles foram, ai, e de repente aquele rei pegou a sua. Eles fizeram um decreto e o rei assinou o decreto. Sabe o que estava escrito lá nesse decreto? Vamos ver. Ele assinou uma lei. Ele assinou uma lei que proibia todos naquele império, né? Daquele reino, eles não podiam orar para nenhum Deus e não podiam fazer as orações e intercessões para ninguém que não fosse o rei durante um período de 30 dias. E aqueles homens maus, eles pensaram que eles iam conseguir acabar com a vida de Daniel por inveja dele, sabe? Mas e aí, o que aconteceu? Quando Daniel soube que não poderia mais orar ao Senhor durante 30 dias, o que Daniel fez? Ele nem deu bola, ele nem ligou. Ele foi para sua casa e no horário de sempre, ele abriu a janela do seu quarto e orou ao Senhor. Ah, mas aqueles que se diziam amigos de Daniel ficaram só espiando, olhando para Daniel. E eles olharam e viram, nossa, Daniel tá orando, ele tá desobedecendo a lei do rei. O rei assinou o decreto. Olha, e agora? Ah, era tudo que a gente precisava. É agora, é agora. E eles saíram correndo e foram lá no rei, ó. Saíram correndo, correndo e chegaram lá no rei, ó. Salve o rei, salve o rei. E daí falou assim, ó rei, você lembra daquele decreto lá, rei, que você assinou, que ninguém podia orar para nenhum Deus durante 30 dias? Deu o rei.
Sim, eu me lembro. Mas o que houve? Pois então, ó rei, nós vimos, tem uma pessoa que estava orando e desobedeceu o seu decreto, nem deu bola para o seu decreto, e agora? Você precisa punir essa pessoa. E o rei então ficou preocupado, mas quem será que está desobedecendo? E eles falaram: Ah, Daniel, sabe aquele que você quer colocar sobre a nossa cabeça, que você quer dar ordens lá, ó rei, para mandar em nós? É ele. Ele nem liga para você, ó majestade. E agora, quando o rei soube que era Daniel, o rei ficou muito triste, porque o rei gostava muito de Daniel e o rei, e agora o que nós vamos fazer? E o rei tentou rapidamente fazer algo para livrar Daniel do castigo, porque eles tinham dado um castigo. O castigo seria que quem desobedecesse ao decreto seria jogado na cova dos leões. E o rei tentou de todas as maneiras e andou e foi para lá e foi para cá e foi para lá. E eles chegaram e falaram assim: ó rei, você assinou o decreto e esse decreto, segundo a lei dos Medo-Persa, não pode ser revogado. Não pode, ó rei. Não pode tentar livrar o Daniel lá do castigo. Você assinou, agora o rei tem que cumprir com a sua palavra. E o rei, então, tão triste, pegou e falou assim: Então vocês peguem Daniel e joguem Daniel lá na cova dos leões. E o que eles fizeram? Todos alegres. Agora sim é o fim de Daniel. Eles pegaram e tava tudo certinho. E eles pegaram, então, olha aqui a cova, pegaram Daniel e o que fizeram? Jogaram Daniel lá na cova dos leões. E Daniel foi jogado lá naquela cova. E o rei foi até lá e fechou aquela cova e selou com o seu anel, mas falou assim para Daniel: Daniel, que o seu Deus, a quem você ora, a quem você serve, que ele te livre dessa cova. Então o rei foi para sua casa, todo triste porque ele gostava muito de Daniel e aconteceu algo muito estranho. Daniel estava lá dentro da cova dos leões, mas o Senhor Deus tinha um plano para a vida de Daniel. Deus honrou a obediência de Daniel, a fidelidade de Daniel, e o Senhor Deus mandou um anjo. O Senhor mandou um anjo para que cuidasse de Daniel, e esse anjo fechou a boca dos leões. E Daniel, dentro daquela cova, não sofreu nenhum arranhãozinho. E o rei foi embora todo triste. E ele ficou tão triste que ele não conseguiu dormir, ele não conseguiu comer naquela noite. Ele ficou tão triste que ele não quis ouvir nem os instrumentos que tocavam lá para ele. E ele ficou todo apavorado e triste. E porque ele uma pessoa que ele gostava muito, ele estava passando por um perigo e provavelmente já estaria morta. Mas quando foi no outro dia de manhã, o rei levantou cedinho e foi correndo aonde Daniel estava. E ele foi. Quando ele chegou lá na porta, lá, ele gritou: Daniel, Daniel. Daí Daniel: ó rei, vive o rei para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem nada comigo, porque não foi achada em mim inocência perante Deus.
E também, rei, não tenho nada eu fiz de errado contra ti, ó meu rei, por isso meu Deus me livrou. E aquele rei ficou muito feliz e mandou: tire Daniel agora da cova. E eles vieram e tiraram Daniel daquela cova. E o rei, muito feliz, ficou muito feliz. E o rei deu uma outra ordem, falou: agora pegue, vocês e a sua família serão lançados na cova dos leões. Então, esses homens aqui, ó, eles foram lançados dentro da cova dos leões juntamente com a sua família. E a Bíblia diz que antes mesmo deles entrarem ali na cova, no início ali, eles já foram devorados pelos leões. E o rei então viu que Daniel estava certo, que o Deus de Daniel é um Deus vivo que reina para todo sempre. E o rei pegou e fez uma nova lei. Ele fez um novo decreto que todos daquele império deveriam servir somente ao Deus de Israel. Porque o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, é o Deus de Daniel, que cuida do seu povo, que é um Deus vivo e permanece vivo para todos sempre. E Deus honrou Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele tinha uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Você tem orado, criança? Será que você tem orado na hora de dormir, na hora de fazer uma refeição? Será que nós temos orado, buscado o Senhor, ou às vezes a gente esquece da nossa oração, esquecemos que nós precisamos orar ao Papai do Céu? Ele teve uma vida de obediência, porque ele foi fiel ao Deus. Ele não quis nem saber, falou: eu não vou adorar esse rei, ele não é nada, eu vou adorar ao meu Deus, que é o soberano Deus de Israel, todo-poderoso. Então ele foi fiel e ele obedeceu ao Papai do Céu. E o Senhor guardou a vida de Daniel. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus dá o livramento para quem é fiel, para quem é obediente ao Papai do Céu. Você tem sido obediente a Deus? Como está o teu coraçãozinho com o Papai do Céu? Né? Deus livrou Daniel da morte, livrou da cova, livrou da morte. Mas ele fez sacrifício. Daniel sempre foi obediente. Quando ele chegou lá naquela terra, bem novinho ainda, ele foi morar lá no palácio do rei. Ele não quis comer as coisas do rei, que o rei oferecia. Ele falou: não, esses manjares aí, eu não quero comer não. Pode até ser uma comida muito boa, mas eu não quero. Ele se sacrificou e ele foi obediente. O Senhor honrou Daniel. O Senhor abençoou ele foi honrado por Deus. Deus deu tanta sabedoria para Daniel. Ele interpretava sonhos, ele revelava as visões e Deus deu muita inteligência para ele. Diz que lá naquele reino eles tinham 10 vezes mais sabedoria do que aqueles sábios, aqueles magos inteligentes do rei. Ele era 10 vezes mais sábio, porque o Senhor deu a ele a sabedoria e ele foi honrado. Deus deu posição para ele, Deus deu honra, recompensa para Daniel, porque ele foi fiel a Deus. Deus honrou e Deus deu posição, porque o Senhor, depois o rei, né? Ele tinha um cargo muito importante, mesmo sendo estrangeiro, num país distante do seu, ele tinha posição, podia ser alguém de lá da terra deles, né? Mas não, o rei escolheu um estrangeiro para ter um cargo bem elevado lá, né? Então, veja só, o cuidado de Deus com a vida de Daniel. Deus em tudo cuidou dele, mas ele foi fiel ao Senhor, ele foi fiel na oração, ele foi fiel na oração, ele foi fiel na leitura da palavra do Senhor.
Por isso, crianças, nós precisamos também estar ligados na palavra do Senhor. Nós temos que ser obedientes ao papai e à mamãe, obedientes a Deus. Quando vocês vão lá na igreja, que o papai e a mamãe falam para vocês, olha, vocês ficam sentadinhos lá naquele banco, prestando atenção no culto, e vocês saem correndo, ficam o tempo todo indo tomar água, todo o tempo indo lá no banheiro. Será que vocês estão sendo obedientes ao papai do céu? Será que o Senhor está se agradando de vocês quando vocês têm esse tipo de comportamento? Eu acho que não, né? Será que quando a mamãe pede para vocês ajudar numa tarefa da casa e vocês não vão, como será que está sendo? Quando a mamãe fala, coloca uma blusa, hoje está muito frio, qual que é a consequência disso se você não colocar? Você vai pegar uma gripe, você vai pegar um resfriado. Então, nós precisamos ser obedientes. Quando a mamãe fala assim, olha, agora é hora de estudar. Vamos lá pegar o caderno, estudar a lição, vai ter prova. E se você desobedece, não estuda, você vai reprovar de ano. Olha que consequência ruim. Então, nós precisamos ser obedientes ao Papai do Céu. O Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós, mas nós precisamos ser fiéis a Deus. Não é mesmo? Então, nós precisamos fazer algo para o Senhor e para a igreja, ler a palavra de Deus, nós precisamos ser fiéis. Nós não podemos deixar que os joguinhos de videogame atrapalhem a nossa comunhão com o Papai do Céu. Às vezes, vocês ficam o dia inteiro ali jogando aquele videogame e a cabeça vai ficando assim desse tamanho e vocês não tiram um minutinho para ler uma história da Bíblia, tirar um momento para fazer uma oração, porque o mais importante é aquele jogo. Não vamos deixar isso acontecer no nosso coração. Vamos ser como Daniel, vamos ser perseverante, vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, nosso Salvador, ele foi obediente em tudo. Jesus Cristo obedeceu até a morte. Quando Jesus Cristo era pequenininho, ele não ficava no joguinho de videogame, ele não ficava na rua, a mamãe chamando para vir tomar banho, ele não vinha. Não, a Bíblia relata que Jesus Cristo ficava no templo ensinando, junto com os doutores. Então vamos orar, vamos buscar. A Bíblia fala, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, está escrito lá em Efésios, né? E também nós falamos, lá está escrito em Colossenses, filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Nós precisamos obedecer aos nossos papais e não podemos ser teimosos e desobedientes, porque isso não agrada o Papai do Céu. Então vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos estar ligados no Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Vamos ser fiéis ao Senhor, vamos ter nosso coração ligado no Senhor, no Papai do Céu. Vamos tirar um tempo para agradar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Que grandes coisas o Senhor tem para nós. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor venha nos proteger e nos livrar e guardar a nossa casa, nos livrar dessa doença, nos livrar desse vírus, assim como livrou Daniel na cova dos leões, para que o Senhor venha livrar a nossa casa, venha proteger o nosso lar, venha proteger o papai, a mamãe, os irmãozinhos, o vovô, a vovó, toda a família, que o Senhor esteja conosco nesse momento difícil e eu tenho certeza que o Senhor vai nos livrar e vai nos guardar de todo mal. Amém? Vamos orar? Então feche os olhinhos aonde vocês estiverem e vamos falar com o Papai do Céu. Assim como Daniel falou, vamos nós falar também, tá bom? Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo, por essa palavra maravilhosa que está escrito na sua palavra. Que ela possa ficar no nosso coração, para que nós possamos também ser obedientes, como foi Daniel, Senhor. Proteja a nossa casa, assim como o Senhor protegeu e guardou Daniel naquela cova dos leões, livra a nossa casa também. Livra o papai e a mamãe, livra-nos, Senhor, nesse tempo de pandemia, que nada venha nos atingir, Senhor, nos dê saúde, nos dê vida, nos dê trabalho, nos dê, Senhor, coragem, e nos dê comunhão contigo, Senhor, ó Pai, que possamos estar ligados, Senhor, na Tua palavra, persistirmos, Senhor, na obediência, na fidelidade a Ti, Senhor, que nenhum mal sobrevenha sobre a nossa casa, ó Pai.
Proteja todos os lares, proteja as nossas crianças que estão ouvindo, Senhor, essa história agora. Esteja com as suas mãos estendidas para abençoar cada uma delas, cada lar, ó Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja com o papai, com a mamãe, dando, Senhor, o livramento, Senhor Jesus. Senhor, abençoa cada um. Eu profetizo bênção na vida dos teus filhos, celeiros fartos, Senhor Jesus, que nada venha atrapalhar, Senhor. Que nada, Senhor Jesus, venha entristecer o coração dos teus filhos, senhores, das nossas crianças. Que nós possamos estar, Senhor, firmados em Ti, mas cada dia mais, Senhor, ligado no Teu trono, Senhor, ó Pai, que no nosso retorno para a nossa casa possamos fazer o nosso melhor ainda, Senhor, ó Pai, nos guarda e nos livra de todo mal, proteja as nossas crianças, em nome de Jesus. Então, essa foi a nossa história de hoje e até a próxima história. Fiquem com Deus!